Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque aqui agora tá muito melhor, graças a Deus. Bom, como vocês puderam ver no título do vídeo, eu estou passando por um problema muito ruim de saúde. Aliás, hoje eu já tô 80% melhor e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Mas antes de começar o vídeo de hoje, cara, eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeiro, para quem acompanha o canal, para quem já está aqui habituado a me ver todos os dias, assiste esse vídeo até o final, que quem sabe pode ser útil para vocês ou para alguém que você conheça. E a segunda coisa, não é um pedido, eu queria agradecer muito cada um de vocês que deixaram uma mensagem para mim ali na comunidade e me deram força, que mandaram orações, que falaram palavras bacanas para eu melhorar, e aqui estou eu. Talvez agora um pouco mais confortável para falar sobre esse assunto, um assunto que eu venho fugindo de mim mesmo e até mesmo de vocês durante um bom tempo. Aconteceu, hoje é dia 1º de maio, tá? Isso chegou no ápice do meu problema no final de março para o começo de abril. Na verdade, eu sofro disso já faz mais ou menos uns 2 anos que eu sofro com um desconforto na barriga, que chega no final do dia, eu tô com aquela barriga gigante, passando muito mal, a ponto de não conseguir levar uma vida normal, a ponto de não conseguir ter uma vida nem profissional e nem uma vida social. Para quem já acompanha o canal há um bom tempo, sabe que o canal começou com o Sanduba Insano, esse era o nome antigo do canal, onde eu fazia sanduíches e hambúrgueres. Esse era o tema do canal, não tinha outra coisa a não ser sanduíches e hambúrgueres nesse canal. E eu, durante quase 2 anos da minha vida, tá? O canal tem 5, mas durante os últimos 2 anos da minha vida, as coisas ficaram mais frenéticas e eu comecei a me alimentar muito mal. Mas muito mal a ponto de não me lembrar a última vez que eu tinha comido, por exemplo, um arroz, feijão e bife. Eu comia praticamente 5 vezes por semana hambúrguer. Primeiro por causa das gravações, que eu gravava 2 vezes por semana, e outra porque eu frequentava hamburguerias para procurar lugares legais para gravar um quadro no canal que chamava Sanduba Indica. E por conta disso, eu fui mudando meus hábitos alimentares, eu fui mudando a minha vida aos poucos e comendo muita porcaria. Eu só tomava Coca-Cola, eu não sabia mais o que era água, eu não sabia mais o que era suco. Eram 2 litros de Coca-Cola por dia dentro de casa, às vezes até mais. Inclusive, quando eu conheci a Carol, que a Carol veio uma vez na minha casa, ela pediu um copo d'água, eu falei, água eu não tenho, tem Coca, você quer? Isso, no começo, eu tinha um desconforto no final do dia, porém era um desconforto bem moderado, era um desconforto onde eu só ficava cheio, eu conseguia conviver com esse desconforto super bem, super tranquilo, mas as coisas ao longo do tempo foram se agravando e foram mudando aos poucos a minha rotina. Chegou num ponto onde eu simplesmente fui cortando refeições do meu dia. Então eu acordava de manhã, tomava o meu café da manhã, não almoçava e ia comer alguma coisa no final do dia, depois que eu terminei de trabalhar, e aí eu comia uma refeição à noite antes de dormir, porém nada saudável, eu comia besteira, eu pedia fast food, eu vivia de comidas pré-prontas, eu vivia de comida, resto de gravação. E final de semana, a Carol não morava comigo ainda, a Carol morava no interior. E no final de semana eu abusava mais ainda, porque eu não gravo de final de semana, e a gente saía, a gente ia comer fora, e a gente comia mais besteira ainda. E aí foi acontecendo que eu fui passando cada vez mais mal, e eu comecei a imaginar que esse mal que eu passava fosse meus hábitos alimentares. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de tomar refrigerante. E confesso que melhorou muito a minha vida depois que eu parei de tomar refrigerante. Porém, não resolveu o meu problema. Eu continuei passando mal, eu continuei tendo os mesmos sintomas. E eu simplesmente fui cortando cada vez mais as minhas refeições. Então,
há mais ou menos um ano, o que aconteceu? Isso mudou tanto a minha rotina profissional e minha rotina social, que eu comecei a fazer uma única refeição. Eu simplesmente tomava o meu café da manhã, que sempre foi a mesma coisa, 2 pães com manteiga e um café grande com leite, ou um Toddy, ou um Nescau, o que for, porque eu sou apaixonado por molhar o meu pão no leite. E no final do dia eu comia muito doce. Eu comia bolacha recheada, mas não fazia mais refeições. E não era sempre que eu passava tão mal. Eu passava mal quando eu comia um pouco a mais, talvez. E o que foi acontecendo? Eu comecei a ter medo de comer. Eu comecei a ter medo de me alimentar, porque o meu passar mal começou o quê? Além da barriga estufada, além de ter muitos gases, além de ter muitos arrotos, eu comecei a simplesmente, no final do dia, quando eu passava mal, a vomitar. Mas não era porque eu estava com ânsia, não é porque eu estava passando mal. Simplesmente eu forçava a vomitar, porque depois que eu vomitava, a sensação de passar mal passava. Então, além do problema que eu tinha, eu comecei a ter um quadro de bulimia, que é onde a pessoa se alimenta e a pessoa vomita depois que ela ingere algum alimento. Porém, a minha bulimia não pode se chamar de bulimia porque eu não me achava gordo, né? Geralmente a bulimia é aquela distorção que a pessoa se olha no espelho e ela simplesmente se acha gorda, come, vai lá e vomita e tá tudo certo. Então era um distúrbio alimentar assim, neurológico, um problema meu da cabeça, onde eu tinha medo de comer e eu, quando começava a passar mal, eu me forçava a vomitar. Isso começou a me fazer tão mal, mas tão mal a ponto de um dia a Carol foi fazer um retoque na tatuagem dela e fazia muito tempo que eu não via o tatuador onde ela foi se tatuar. E esse cara olhou pra mim e falou assim: nossa, Perrone, você tá magro demais, cara, o que tá acontecendo? Isso já tava me incomodando porque eu recebia muitos comentários de vocês: Perrone, você tá magro, você tá emagrecendo, você tá ficando magro demais, você tá doente. Teve gente que outro dia me deixou um comentário, eu não lembro o nome desse menino, ele me perguntou assim: você tá doente? Eu falei: não, por quê? Cara, porque a hora que eu assisti o vídeo me veio uma sensação muito ruim e eu acho que você não tá legal. Cara, e sabe quando isso vira aquele teu botãozinho? E eu tinha o hábito de me pesar diariamente e eu tava vendo que eu tava perdendo peso. E o perder peso faz um sentido porque eu já não estava me alimentando. Então, para quem me conhecia há 2 anos atrás, eu era gordinho, eu tinha 82 quilos, não era uma pessoa obesa, mas eu era mais fortinho. E no começo de abril eu fui me pesar, eu estava com 62 quilos. Eu perdi 20 quilos, não em 2 anos, mas nesse tempo que eu comecei a passar muito mal, eu perdi 10 fácil em 1 mês, porque eu simplesmente parei de comer. Depois que essa chavinha virou, eu resolvi procurar um médico, porque eu estava realmente passando muito mal, e o médico pediu uma bateria de exames. Já tinha ido ao médico há 2 anos atrás, o médico tinha me pedido a endoscopia, e eu morro de medo de agulha. Cara, eu tenho pavor de agulha. Eu sempre protelei em fazer esse exame, mas eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer esse exame. Se vocês assistiram os vídeos mais recentes, vocês podem ver que eu comecei a ter mais crises de suar, porque eu não estava gravando, passando bem. Então, fui fazer a bateria de exames e os primeiros exames que eu fiz foram os exames de sangue. E aí veio o primeiro resultado, que foi que eu descobri que eu sou intolerante à lactose. Então aí começou a fazer um pouco mais de sentido. Isso para mim foi um baque muito grande, foi um baque assim terrível, porque foi onde o meu chão saiu ali debaixo dos pés, que eu pensei comigo: o que eu vou fazer da minha vida? Eu vivo de cozinha, eu cozinho para viver, essa é a minha profissão, essa é a única coisa que eu sei fazer. E cara, se eu não puder
comer leite, fazer as coisas com leites e derivados, o que eu vou fazer? Eu não quero virar uma pessoa vegana, eu não quero virar uma pessoa vegetariana, eu não tenho nada contra, mas cara, não é o meu hábito. Eu amo queijo, amo manteiga, amo creme de leite, amo leite, cara, amo todas as coisas. Cara, se eu pudesse, eu tinha mamado até os 20 anos de idade, velho. Eu amo leite, você não tem noção o quanto eu amo leite. E aí, eu voltei ao médico antes de fazer a endoscopia, porque depois que eu fiz o exame de lactose, eu tentei comer algumas coisas sem lactose, leite sem lactose, e continuei passando muito mal. E o médico veio com uma possível intolerância à proteína do leite, ou seja, não só a lactose, porém a proteína do leite. Mas também falou que é o seguinte, eu poderia estar com uma intoxicação de tanto que eu já vinha passando mal de tomar leite todos os dias durante 2 anos, tomando leite e passando mal, que o corpo criou uma intolerância altíssima da lactose, né? E que eu fizesse como se fosse um desmame, ficasse umas 2 semanas sem tomar leite, sem lactose, né? Sem usar derivados de leite no geral, e que depois eu fosse introduzindo coisas sem lactose na minha dieta para ver como que o corpo reagiria. Bom, pois bem, graças a Deus eu fui fazendo isso e não passei mais mal com produtos sem lactose. Pois então fui fazer a minha endoscopia, cara, morrendo de medo, com pânico. Aliás, dá uma olhada nesse vídeo, olha o estado que eu saí depois que eu fiz a endoscopia. Pode chorar de rir, deixa aí nos comentários. Olha isso daqui, dá uma olhada nisso daqui. Eu tô muito mole. Foi a melhor droga que eu já tomei na minha vida, mas ela é cara, R$280. Mas é um sono bom. E aí tem esse barulho chato aqui. Não amplia esse caralho. Eu recomendo. Cada 2 semanas eu queria fazer isso de novo. Com sono. E tava morrendo de medo. Tô com fome. Eu tô com dificuldade de engolir. Aí enfia um negócio na sua boca. Você fica assim, ó. Parecendo boca de boneco inflável, ó. Aí a moça vem, dá um negócio no nariz, você respira, vira de lado. E aí você fica na dúvida se enfiaram um dedo no seu cu ou não, porque você tava de lado. E aí você dorme. Mais nada você lembra. Olha que legal. Eu vou dormir mais. Beijo. Se eu soubesse que era uma coisa tão tranquila e tão sossegada, eu teria feito a endoscopia há 2 anos atrás, quando eu comecei a ter esse desconforto, e eu acho que eu não estaria no estágio que eu estou hoje. Pois bem, saiu o resultado da endoscopia, saiu semana passada, no final da semana, e fui ao médico, fui ao gastro, e qual o resultado dessa endoscopia? Então, eu tenho intolerância à lactose, eu estou com gastrite e esofagite e uma hérnia de hiato, que isso pode ser que eu já tenha nascido com isso, ou então que isso veio a se agravar ao longo do tempo, porque eu não sou mais nenhum menino, né? Eu já tenho 45 anos e o corpo já não é mais o mesmo, então tem uma flacidez de todos os músculos do corpo, e pode acontecer que esse músculo tenha sofrido uma flacidez por idade. Como funciona esse músculo? Esse músculo ele fica na altura aqui do abdômen, bem na boca do estômago. Então quando eu como, ou quando qualquer pessoa come e o alimento desce, passa por esse músculo, é como se fosse um esfíncter, né? Então ele abre, o alimento passa, ó que legal. O alimento passa aqui, depois que o alimento passa, ele fecha,
né? Para quê? Para o estômago trabalhar e os ácidos não voltarem para o esôfago. O esôfago, o tecido do esôfago não foi feito para receber o ácido do estômago. Quando esse músculo está frouxo, ele deixa voltar um pouco desse ácido, que é o famoso refluxo que todo mundo escuta. Então, quando você se deita, que você acaba de comer e se deita, você pode ter mais azia, quando você come demais e assim vai. Então, o tratamento que eu tenho hoje para fazer é um tratamento de gastrite, uma dieta mais restrita e tomar um remedinho durante 2 meses e ver se isso cura, senão eu tenho que fazer uma cirurgia, né, para simplesmente fazer a reparação desse músculo. Porém, essa parte da endoscopia foi agora no finalzinho de abril, mas antes de eu fazer essa endoscopia, eu demorei mais ou menos 2 semanas depois do exame da lactose para fazer essa endoscopia e foi aí que eu fiquei muito mal. Eu tive um começo de depressão quando eu descobri que eu não poderia mais tomar leite e derivados de leite. E pior ainda, se eu fosse alérgico à proteína do leite, foi aí que eu fiquei pior ainda. E eu simplesmente parei de trabalhar, eu parei de gravar vídeo, por isso que no mês de maio não teremos vídeos todos os dias, aliás, teremos talvez, quanto muito, um vídeo na semana. Eu fiquei muito mal, a ponto de, durante 2 semanas, eu não tirar o pijama, eu não sair da cama. Foi aí que a Carol entrou aí, nesse cenário todo, me deu uma força, fui fazer minha endoscopia, porque eu já não queria nem mais fazer endoscopia. Eu já estava ali entregue à depressão e não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Muito tranquilo, muito sossegado hoje na minha cabeça isso que eu estou passando. Eu acho que Deus não dá um fardo para uma pessoa que não pode carregar. Então eu acho que talvez Deus me deu um fardo desse pelo simples fato de ter o poder da comunicação e poder levar esse meu problema a ajudar outras pessoas que tenham. Eu imagino que muita gente que assiste o canal tem esse problema e o que é pior, talvez tenha filhos que tenham esse problema, que eu acho que ainda pior é uma criança ver outra criança comendo uma coisa e não poder comer aquela coisa. Isso deve ser terrível. Nós adultos nos adaptamos, eu tenho me adaptado e hoje para mim está mais tranquilo do que estava 2 semanas atrás quando eu descobri. E o que eu pensei de tudo isso, pessoal? Pegar um dia da semana e criar um quadro especialmente para as pessoas que tenham intolerância à lactose. Então, fazer com que a vida dessas pessoas que já estão difíceis fiquem um pouco mais agradáveis, um pouco mais gostosas, porque eu percebi que a internet é muito carente de receitas e de material sobre intolerância à lactose. Tem bastante coisa didática, sim, eu achei várias coisas que me fortaleceram, mas receitas tem muitas coisas que não deve ser nem gostoso de comer. Tem bastante coisa de receita, mas nada agradável, sempre coisinha saudável. Então eu vou transformar comidas do dia a dia que a gente faz aqui no canal, comidas gordas, e eu vou tentar substituir por outras coisas para deixar essa comida gostosa para você que tem intolerância à lactose poder ter um dia talvez na semana de comer uma gordice que você está com vontade e talvez você se prive de comer. E outra coisa que eu vou fazer também é simplesmente todas as outras receitas que eu fizerem que for leite ou derivados de leite, eu simplesmente dar uma opção para a pessoa que tem intolerância também conseguir fazer aquela outra receita em casa sem problema nenhum. Eu vou fazer o meu máximo, eu estou estudando demais sobre isso e a gente vai chegar aí em pratos super legais. Eu tinha outra coisa para dizer, pessoal, é o seguinte, nesses meus momentos depressivos, a Carol pegou e falou que uma pessoa do canal tinha me mandado uma mensagem. É uma pessoa que eu sempre vejo que faz as receitas e ela sempre escreve que a receita é minha, porém com as adaptações por causa das restrições que ela tem. E eu descobri que essa pessoa, ela sofreu do mesmo problema que eu. E eu comecei a conversar bastante com essa pessoa é a Sheila,
E, cara, nós viramos amigos, nós viramos brother, a gente criou um grupo no WhatsApp, eu, ela e a Carol. O legal de tudo é saber que eu não tô sozinho no mundo, que outras pessoas sofrem e que a gente tem muita figurinha para trocar. E é isso que eu quero fazer, eu quero ver se eu vou pensar num jeito de criar uma comunidade para essas pessoas que têm intolerância, assim como eu, como a Sheila e como muitos outros de vocês. Não sei se WhatsApp, não sei se Facebook, eu vou tentar criar de algum jeito alguma coisa pra gente ir trocando figurinhas. Vou fazer vídeos de receitas, né, como eu já falei, porém eu também vou vir falar sobre a intolerância aqui um pouco mais a fundo, falar de remédios que eu tô tomando, das dietas que eu tô fazendo, pra gente ir trocando figurinha, pra gente conseguir ter um dia um pouco mais legal, porque é muito chato sofrer de intolerância. E cara, uma coisa que eu queria dizer pra vocês, que foi decisivo assim, quando eu tava ruim na cama, no final do dia eu sempre olhava meu Instagram e o que me dava muito a força era ver que vocês fazem as receitas, que vocês perdem o tempo de vocês assistindo o vídeo, depois saem de casa, vão no mercado, assistem de novo o vídeo e fazem. Cara, isso daí é uma coisa que não tem preço. Então, tirando a Carol, que me ajudou demais, outra parcela ali de ajuda foram vocês do Instagram fazendo as receitas. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: eu vou continuar sim o canal com as comidas habituais que a gente está acostumado, as comidas do dia a dia, as comidas gostosas, gordas e assim vai. Porém, eu vou pedir extremas desculpas para vocês, eu não vou mais poder provar essas comidas no final do vídeo. Mas aí tá aí o meu pedido para vocês. Eu quero mais do que nunca que vocês façam as receitas e que depois vocês me descrevam a experiência de comer aquele prato que eu ensinei e que eu não poderei comer para eu descrever o que eu tô sentindo para vocês. Então, mais do que nunca, comecem a fazer mais as receitas, me mostrem as receitas, porque eu fico muito feliz de ver as receitas de vocês. Bom, é isso que eu tinha para falar. Paciência agora nesse mês de maio, que tem poucos vídeos. A semana que vem eu já começo a gravar receitas para o mês de junho, então vamos ter receitas de festa junina, muitas receitas de festa junina. Vamos ter receitas de caldos, sopas e afins, porque o inverno tá aí. E a Carol ama, não é, meu amor? Muito. Então vamos ter muita coisa legal. Eu tô num gás fenomenal, assim, tipo, como se eu tivesse acabado de criar o canal, como se eu tivesse no meu primeiro dia de canal. É assim que eu tô me sentindo. Graças a Deus. E cara, muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado pela força que vocês dão. Por isso que eu falo, não é em vão quando eu começo o vídeo e chamo vocês de família. Porque se eu não achasse que vocês fossem a minha família, eu simplesmente não precisaria estar aqui dando uma explicação do que eu tô passando. Porque muita gente passa por isso e passa desapercebido, vocês nem ficam sabendo que a gente está passando mal ou passando por problemas, porque quando a gente grava o vídeo tem que ter sorriso na cara e esquecer que você está com problema e tocar o barco. Mas eu me senti no dever de passar isso para vocês, primeiro pelas mensagens que vocês deixaram lá na comunidade e segundo por pessoas que só de olhar a minha fisionomia sabem quando eu tô bem e quando eu tô mal. Então, tá aí. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês assistiram esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham assistido esse vídeo aqui até o final e que se você tiver com algum desses sintomas que eu falei, cara, vai procurar um médico e tenha certeza que tua vida vai voltar a ser 100%. Talvez 100 não, porque se você tiver intolerância, você vai cortar algumas coisas gostosas. Então já deixa aí nos comentários se você tem intolerância, já sabe que tem ou conhece alguém que tenha. Divulga esse vídeo, porque agora os intolerantes também vão ser felizes. Beijo pra todo mundo e até mais. Fui!